Olá, tudo bem? Hoje nós vamos tratar de contratação direta em caso de emergência. Toda situação de emergência exige urgência de atendimento. Quando houver urgência para atender uma situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, de obras, de serviços, de equipamentos ou de bens da entidade do Sistema S, pode haver a contratação sem uma licitação prévia. Esta norma está no artigo 9 dos regulamentos próprios. São casos em que o tempo necessário para planejar e para realizar uma licitação poderia causar danos para o patrimônio da entidade ou mesmo para as pessoas. Ou seja, não há tempo para realizar uma licitação sem risco de danos. Algumas dicas importantes. Só pode haver contratação do que for necessário para afastar o risco. Por exemplo, se o risco de prejuízo puder ser afastado apenas com a contratação de uma escora, não pode haver a contratação emergencial de toda a estrutura nova do prédio. Ou ainda, se a contratação do conserto de um vazamento for suficiente para que o risco seja afastado, não pode haver a contratação emergencial da substituição de todo o encanamento do prédio. Segunda dica: a contratação emergencial não significa e nem pode significar contratação sem nenhum planejamento. Assim, os cuidados de planejamento devem ser proporcionais à urgência de atendimento da necessidade. Quanto mais urgência, menos planejamento pode ser feito. Porém, sempre que possível, devem haver cautelas mínimas de planejamento. Por exemplo, a identificação precisa da necessidade que vai ser atendida com a contratação, a descrição precisa do objeto da contratação ou daquela solução técnica para resolver o problema emergencial, um orçamento estimativo que reflita o valor de mercado do objeto do contrato. Devem ser exigidos do contratado que prove sua habilitação jurídica, a sua regularidade fiscal e trabalhista, e a depender do objeto da contratação, pode ainda ser necessária a prova de capacidade técnica e de capacidade econômico-financeira do contratado. O Tribunal de Contas da União e o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia já disseram que, em caso de urgência, pode até mesmo ser dispensado o projeto básico para contratar obras ou serviços de engenharia. Urgência é urgência. A contratação emergencial deve ser a melhor maneira de resolver a situação de urgência. A legalidade e a regularidade da contratação emergencial dependem da imprevisibilidade da situação de urgência. Cuidado! Isso quer dizer, se a situação de urgência for decorrente da falta de planejamento, da desídia ou da má gestão, a contratação emergencial será irregular. Isso significa que, no caso de urgência por má gestão ou por desídia administrativa, não pode haver a contratação emergencial? Não. A situação de urgência deve ser atendida pela contratação emergencial. Porém, deverá ser instaurado processo administrativo para apuração da responsabilidade. Para apurar a responsabilidade e verificar quem deu causa a esta situação emergencial. Esta pessoa que deu causa à situação de emergência ou de urgência, que poderia ter sido evitada, deverá ser responsabilizada. Esta é a posição recente do Tribunal de Contas da União. Tudo isso deve constar de uma justificativa consistente, com motivação suficiente, que indique de forma objetiva qual a razão da urgência, a justificativa da escolha do contratado e a justificativa do preço que vai ser pago pela execução do contrato. Adotando essa sistemática, você vai reduzir muito os riscos da sua contratação. Boa sorte e até a próxima!